Olá, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos ao Mais de Deus Podcast. Fique aqui comigo que hoje nós vamos estudar sobre as promessas. Você já teve alguma promessa na sua vida que não foi cumprida? Alguém te prometeu uma coisa e desapareceu e nunca cumpriu aquela promessa? Todos nós, na verdade, temos essa sensação e esse disappointment, como nós dizemos em inglês, que é esse sentimento de frustração quando alguém faz uma promessa e não cumpre essa promessa conosco. Eu me lembro quando eu era criança e eu pedia as coisas para o meu pai. Eu me lembro que eu sempre tentava forçar o meu pai a me prometer aquilo que eu estava pedindo. E ele sempre me dizia, eu não vou te prometer, porque se eu te prometer, eu vou ter que te cumprir. Então, por outro lado, nós vemos que a promessa, ela traz uma segurança e um conforto para nós. Então, promessa é uma coisa séria, porque se ela não é cumprida, ela traz um sentimento de frustração e de incredulidade. Por outro lado, a promessa nas mãos de quem nós confiamos traz para nós um conforto e uma esperança. Especialmente na palavra de Deus, nós vemos em vários textos como as promessas de Deus são tão importantes para a nossa vida espiritual. O salmista Davi, no Salmo 119, 50, ele diz assim: Este é o meu consolo no sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Ou em outra tradução, a tua promessa me vivifica. Então, o salmista está dizendo aqui que na hora da dor, na hora do desespero, na hora do sofrimento, então ele se lembrava das promessas de Deus e ele se vivificava e ele se tornava vivo outra vez. Ou seja, a esperança o levantava e ele então começava de novo a olhar para o futuro e olhar com esperança e com vida. Na nossa aula anterior, você pode buscar aqui no YouTube ou nas plataformas de podcast. Eu queria dizer para você que se você não assiste, não gosta de assistir YouTube, tem pessoas que não gostam, sabia? Tem pessoas que não gostam de assistir vídeo. Então, nós temos também esse podcast no formato apenas de áudio que está em praticamente todas as plataformas de podcast. Você pode ir lá e somente escutar, ao invés de assistir. Mas o que nós aprendemos na Bíblia é que Deus é um Deus de promessas. A Bíblia, ela poderia chamar, na verdade, um livro de promessas, porque logo no comecinho de Gênesis, como quando Adão e Eva caíram ali no Jardim do Éden, nós vemos Deus fazendo promessas. E quando nós vamos para Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, nós vemos que é também um livro cheio de promessas de Deus para nós. Então, como cristãos, a nossa vida espiritual é recheada de promessas da palavra de Deus. E isso nos traz esta vontade e esse desejo de caminhar para frente. Sem as promessas de Deus, nós nos paralisamos, mas com as promessas de Deus, nosso espírito se vivifica e nós podemos então dar um passo a mais a cada dia na nossa vida espiritual. Esperança nos faz mover para frente. Nós vemos que, por exemplo, a pessoa, quando está em depressão, numa escuridão emocional e espiritual, por exemplo, ela não consegue ver o futuro, ela somente olha para o passado e especialmente a dor do passado. Mas quando nós temos uma esperança, nós trabalhamos a favor dessa esperança, não é verdade? Na dependência dele, na dependência de Deus, nós alcançaremos as promessas que ele fez para nós. As promessas de Deus na Bíblia não são promessas sobre a nossa vida aqui na Terra. Ele nos dá a promessa de que vai nos sustentar, de que vai nos revigorar, de que vai suprir as nossas necessidades, mas as promessas de Deus especialmente é para a nossa vida espiritual e para a nossa vida no reino de Deus. Portanto, apesar das promessas serem uma coisa maravilhosa na nossa vida, existe um fator muito sério nas promessas. Nós vemos na palavra de Deus que aqueles que buscaram a promessa
sem buscar o Deus da promessa, eles todos morreram no deserto. Temos aqui o estudo anterior, como eu estava dizendo há pouco. Nós temos um estudo no capítulo 1 de Josué, e hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 3 de Josué, mas nós vemos nos livros anteriores da palavra que aqueles que estavam mais interessados na terra do prometida do que num relacionamento com Deus, toda aquela geração morreu no deserto. Deus não trata com suavidade aqueles que buscam as suas promessas, mas não o buscam. Então nós temos as promessas, mas o nosso coração deve estar voltado para o Deus que nos dá a promessa. É como um relacionamento. Se você ou se alguém casa, uma mulher, vamos supor, uma moça casa com um homem interessado somente no que ele vai oferecer para ela, no que ele vai poder propiciar para ela, isso não é amor e isso é um tipo de prostituição, que é você negociar um amor, negociar uma relação. Deus não deseja isso da nossa parte. Ele deseja que, primeiramente, tenhamos um relacionamento com Ele e desse relacionamento sejam acrescentadas as promessas dele na nossa vida. Lá em Gênesis 13, 14, 17, Deus prometeu a Abraão, chamou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, e ele formaria um povo descendente de Abraão, e ele daria a esse povo uma terra que mandaria leite e mel, que seria para o povo de Israel. Então, por causa da desobediência, Israel ficou 40 anos rodando no mesmo lugar, ali no deserto, mas agora, aqui no livro de Josué, nós vimos no estudo do capítulo 1 que Moisés morreu, Deus levou Moisés de volta para casa e agora Deus institui Josué como o líder que vai levar esse povo à terra prometida e vai dividir as terras entre eles, ajudando-os a vencer os inimigos que ali estavam. Então agora, nós vemos no capítulo 1 que Israel estava ali à frente do Rio Jordão, e o Rio Jordão estava cheio, e eles agora teriam que atravessar o Rio Jordão para entrar, então, na tão prometida terra de Canaã. Deus havia prometido essa terra por pelo menos 500 anos atrás, porque foi antes do povo ir para o Egito, antes de Jacó ir para o Egito, onde estava seu filho José, Deus prometeu a Abraão essa terra. E agora eles estavam ali no momento de chegada, no momento de entrada. Vamos ver então como é que acontece, ou como é que Deus trabalhou aqui com esse povo para que eles tomassem posse da promessa que ele havia feito. Josué 1:1-3, eu não vou ler, mas esse texto, Deus está dizendo que ele manteve a promessa que ele fez para Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Ele prometeu que ele iria dar essa terra que mana leite e mel, e agora eles estão ali na porta. Por quê? Porque Deus promete e Deus cumpre. Nós sempre falamos isso aqui no Mais de Deus. Deus promete, Deus cumpre. Ninguém nunca vai estar decepcionado com Deus, que Deus nunca deixa de cumprir as suas promessas. Então nós vemos agora que Josué, nesse texto do capítulo 1, nós vemos que Josué teria que ter fé e caminhar em direção ao propósito de levar o povo à terra que Deus havia prometido. Josué, então, o que ele fez? Ele creu na palavra de Deus e confiou na promessa de Deus. Porque, sabe o que acontece? Se nós temos as promessas, mas nós não cremos na promessa, provavelmente essa promessa não vai acontecer. Porque a promessa de Deus requer que nós tenhamos fé para que ela aconteça. A fé de Josué determinou o comportamento de Josué. Ao invés de ficar ali, o Rio Jordão estava cheio, naquela época, cheio, transbordando de água, mas Josué não recuou. Ele creu que assim como Deus abriu o Mar Vermelho, Deus poderia fazer outro milagre. Então, Josué creu e por isso o comportamento dele foi de acordo com a promessa de Deus e não de acordo com o medo que provavelmente estava no coração de Josué e que é normal estar no coração de todos nós. Josué, ele caminhou
no deserto com Moisés, ele foi o braço direito de Moisés e agora Deus o constituiu como líder desse povo. Israel passou 40 anos no deserto, como já dissemos, e então o que acontecia? De dia, a nuvem guiava aquele povo e durante a noite, o fogo guiava aquele povo. E nós sabemos pela história bíblica de que Deus mandou codornizes, mandou pão do céu, o maná do céu, para que Israel pudesse se alimentar. Deus sustentou ali o povo dele no deserto. Mas na terra prometida, a história é diferente. Quando nós entramos na terra da promessa, as coisas mudam. E agora Deus estaria trabalhando com eles de forma diferente. Eles não veriam mais o maná dos céus. Eles não veriam mais as codornizes. Eles não veriam mais um fogo durante a noite protegendo-os do frio e uma nuvem guiando-os durante o dia. Agora, na terra prometida, eles teriam outra experiência com Deus. Porque agora eles seriam uma nação. Eles seriam agora um povo, o povo de Deus. E eles teriam então liberdade, deixariam de ser aquele povo escravo e teria a liberdade. Deus tem nos chamado para uma caminhada de fé, para uma caminhada onde Ele cumpre as promessas. Qual é a promessa de Deus que você está esperando? É a salvação de um filho? É a salvação do cônjuge? Você está esperando Deus te tirar, mudar uma situação sua de trabalho? Qual é a promessa de Deus que você está esperando? Para nós, temos a promessa cumprida. Assim como Josué, nós precisamos estar prontos e prontas a darmos em fé o primeiro passo em relação a essa promessa. E nós vamos aprender hoje que a primeira coisa que nós precisamos fazer, se nós queremos ter a promessa de Deus cumprida na nossa vida, e eu vou ler com você agora, Josué capítulo 3, o verso 1 a 4, me acompanha aí se você puder, mas diz assim, Josué 3, verso 1 a 4, a travessia do Jordão. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Verso 4. Mas mantenham a distância de cerca de 90 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué acordou de madrugada e ordenou ao povo que se dirigisse em direção às margens do Rio Jordão. E eles ficariam ali 3 dias antes de entrar no Rio Jordão. Então, cada tribo tinha um lugar designado para ficar e um sinal de ordem para marchar. Eles apenas precisavam da ordem de Deus para seguir em frente. Eles deveriam estar a mais ou menos, como lemos aqui, alguns metros de distância da arca para que eles pudessem ver a arca. E quando eles vissem a arca e os sacerdotes e os levitas começassem a caminhar, então esse seria o sinal de que eles também deveriam sair das suas posições e caminharem. Mas o segredo era, eles precisavam manter os olhos deles fixos na arca. O segredo para entrar na promessa era eles manterem os olhos fixos na arca. Lá em Êxodo 25, versos 10 a 22, nós vemos que a arca simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Já em Mateus 28, 20, quando Jesus comissionava os discípulos, ele disse: eu estou convosco até a consumação do século. Para entrarmos na terra da promessa, nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Deus, em Cristo, e não olharmos nem para a esquerda, nem para a direita e muito menos para trás. No momento que estamos no deserto, no momento de dor e sofrimento, a nossa tendência é escutar as vozes daqueles que morreram no deserto.
e a escutar as vozes que Satanás também manda a voz para falar conosco, sabia? Então, o desafio da palavra de Deus é que quando nós temos uma promessa, nós não podemos escutar essas vozes, mas devemos nos posicionar de uma forma onde nós colocamos os nossos olhos 100% fixos na presença de Deus. Porque quando a presença de Deus mover, quando a arca mover, é um sinal de que nós devemos também nos mover. O segundo passo que Israel teve que passar para entrar na terra prometida, na terra de Canaã, foi que Deus disse: se santifique e se separem. Verso 5, aqui no capítulo 3 de Josué, diz o seguinte: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas para vocês. Aleluias! Você deseja que Deus faça maravilhas na sua vida? Separe-se e santifique. Essa palavra era para o povo de Israel e essa palavra também é para nós. Quando nós nos santificamos, através de nos separar do pecado, separar de pessoas que nos levam a pecar, separar de atitudes, de condições que nos levam a pecar, buscarmos a palavra de Deus, a oração, o jejum. Quando nós fazemos isso, nós vemos os milagres de Deus acontecerem na nossa vida. Aqui nós temos uma ordem e uma promessa. Vocês se santifiquem e assim vocês verão a promessa. Se vocês se santificarem, vocês verão as maravilhas que eu vou fazer no meio de vocês. Algumas promessas bíblicas, elas não são condicionais. Mas outras promessas bíblicas, elas estão condicionais. Ele disse aqui uma promessa condicional: se santifique, se separem e vocês verão as maravilhas. Quando nós temos uma promessa que ela requer uma condição da nossa parte, assim como Israel, nós devemos fazer o que Deus está requerendo de nós, para então nós podermos experimentar das maravilhas de Deus. Seguindo o nosso texto, nós vamos ver que primeiro ele disse para Israel: mantenha os seus olhos fixos na presença de Deus, na arca da aliança. Segundo ponto, se santifique, se separe. E o terceiro ponto que Deus diz para Israel: marche em fé. Eu vou repetir para nós gravarmos. Mantenha os seus olhos fixos em Deus, em Cristo. Segundo ponto, se santifique, se separe. E o terceiro ponto, agora que nós estamos santificados, agora que Israel estava santificado, ele diz: agora marche. Versos 7 e 8 diz assim: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Deus está confirmando aqui o chamado e a liderança dele sobre o povo. Verso 8, portanto, você é quem dá a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então, essa responsabilidade dos sacerdotes carregarem a arca da aliança e ir adiante do povo era a ordem que Deus estava dando, era como Deus queria que fosse a conquista daquela terra. Eles deveriam marchar em fé, confiando no Deus de suas promessas. Você imagine que o povo ali está à margem do rio e Deus está dizendo: quando eu der a ordem aos sacerdotes, os sacerdotes vão pisar nessa água e eu quero que vocês pisem nessa água também. Você teria coragem? Se Deus tem uma promessa na sua vida, talvez Deus te mande fazer uma coisa um tanto inconvencional. Você vai entrar no rio, a possibilidade que você tem que vai ser afogado, mas Deus, a ótica de Deus é outra. E Ele está dizendo ao povo aqui: tenha fé, não olhe para trás, não olhe para as águas. Estou parafraseando. Mas quando o sacerdote marchar, vocês marchem também em fé. Eu vou ler agora do verso 9 ao verso 13, diz assim: então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigazeus e os amorreus e os jebuseus.
o verso 11. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra. Atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano, e toda a terra puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas tornarão uma muralha. Viver em fé sempre nos leva a agir. Não existe eu tenho fé, mas eu não vou fazer o que essa fé está me requerendo. A fé nos leva a agir e requer um primeiro passo. Deus está dizendo para Israel aqui, quando os sacerdotes colocarem o pé no Jordão, vocês têm que fazer a mesma coisa. Mantenha os olhos na presença de Deus. Sabe por quê? Se nós tirarmos os nossos olhos de Cristo, se nós desviarmos os nossos olhos da presença de Deus, nós desfalecemos e morremos afogados, bem na porta da promessa. Então, nosso maior desafio, o desafio que Deus está dando aqui para o seu povo, mantenha os olhos na arca da presença. Para você, mantenha os seus olhos em Cristo. Algumas vezes, nós morremos na porta da terra prometida. Por quê? Porque tiramos os nossos olhos de Cristo. E agora, a última parte, depois de manter os olhos na arca da aliança, depois de santificar, depois de marchar em fé, agora Deus diz para o povo, através de Josué, entre na terra prometida. Deus promete, Deus cumpre. Verso 14 a 17 nos diz assim: Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que chegavam à arca da aliança foram adiante. O Jordão transbordara em ambas as margens na época da colheita, assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram a Jordão e os seus pés tocaram as águas. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Verso 17. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando na terra seca. Aleluias! Israel, através do servo Moisés, viu o Mar Vermelho se abrir. E agora, nessa outra geração, porque aqueles já haviam morrido no deserto, essa nova geração, outra vez, eles veem agora o servo de Deus, agora Josué, caminhando a pés enxutos no meio do rio Jordão. Queridos, na hora que Deus determina para chegar à promessa dele na sua vida, nada nem ninguém pode impedir. Porque a palavra dele diz, agindo eu, quem impedirá? Então, durante a maior parte, quem já foi a Israel sabe que o Rio Jordão, algumas pessoas ficam até decepcionadas, porque o Rio Jordão, na verdade, é muito pequeno, mais do que a imaginação das pessoas. Então, o que acontece? No tempo normal, durante todo o ano, o Jordão tinha aproximadamente 31 metros de largura. Mas na época das chuvas, na época da colheita, o Jordão se expandia para aproximadamente 1,5 km, 1.600 metros. Então, por 3 dias, os israelitas ficaram ali acampados, lembra? Em frente ao Jordão, porque o Jordão estava cheio, não tinha como atravessar. Então, eles ficaram ali acampados, observando o ruído da água. Imagino que a maioria deve ter pensado, como é que nós vamos atravessar o Rio Jordão? Como é que nós vamos passar para o outro lado? E o plano de Deus foi simples. O plano de Deus para a nossa vida sempre é simples. Quando você vê uma coisa muito complicada, geralmente não tem nada a ver com Deus, porque as coisas que Deus faz geralmente são simples. Para observar no que Deus e como Deus fez na sua história, na sua vida, você vai observar que Deus trabalha de maneira bem simples. O plano de Deus era simples para Israel aqui. Confia em mim. Quando os sacerdotes, em fé, entrarem nas águas,
Deus, então, responderia a promessa que ele fez por aproximadamente 500 anos ou mais para Israel. Então eles teriam que manter os olhos dele ali, olhando para a arca. E eles deveriam então seguir agora os sacerdotes. Quando os sacerdotes colocaram o pé nas águas, sabe o que aconteceu? O rio Jordão se abriu e fez paredes de águas enormes e se escoou a água rapidamente, de maneira que Israel atravessou o rio Jordão a seco. Que Deus é esse, eu te pergunto? Na hora que Deus quer cumprir as promessas dele na nossa vida, querido, ele vai entrar com a mão de poder dele e ele vai fazer o que tem que ser feito. Deus não precisa da minha autorização ou sua autorização para fazer as coisas nesse planeta, porque foi ele quem criou tudo isso. Então ele entra com a sua mão de poder, ele divide as águas do Rio Jordão e esse povo atravessa agora esse rio sem sequer molhar os seus pés, porque as águas fizeram um paredão dos dois lados para que eles passassem. Pela segunda vez, Deus abre o mar para que o seu povo possa passar. Quero te dizer que Deus pode abrir o mar terceira vez, quarta vez, quinta vez, quantas ele desejar, para que a promessa dele se cumpra na sua vida e na minha vida. Quando Deus determina, nada impede da bênção chegar. Josué é aqui exatamente um protótipo, um modelo de Cristo nos tirando da escravidão e nos levando para a terra prometida. Não foi isso que Jesus fez por nós? Jesus nos encontrou em nosso deserto, na escravidão dos nossos pecados, da nossa escuridão dos nossos pecados. E Jesus veio então e nos convida para uma terra prometida, para uma terra de liberdade, para o reino dele, onde manda leite e mel da presença dele. E ele mesmo é quem abre as águas. Foi ele mesmo quem abriu o nosso coração. Foi ele quem abriu o nosso entendimento. E foi com ele, com a palavra dele, que nos trouxe para o seu reino. Segundo Coríntios 1:20, nós temos um versículo que eu amo, que diz assim, vou ler para você. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Aleluia! Qual é a promessa? Qual foi a promessa? Todas as promessas, como dizemos, a Bíblia poderia se chamar um livro de promessas. E em todas as promessas que Deus nos prometeu, nós temos o amém, nós temos o sim de Jesus Cristo. Agora, se você está esperando uma promessa que não está na palavra de Deus, por isso que é importante, querido, nós sempre voltarmos para o livro da luz, o livro da palavra. Se você recebeu alguma palavra, alguma promessa, e você ficou frustrado, decepcionada, porque essa promessa não cumpriu, talvez essa promessa não está no livro de promessas de Deus. Então é importante nós termos essa convicção que as promessas, Deus está comprometido em cumprir as promessas dele e não promessas de homens ou de igrejas ou de instituições. O que está aqui, nós temos o amém de Jesus para que essas promessas se cumpram. Essas promessas não pertenciam a nós, porque nós estávamos cortados da presença de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário e tomou os nossos pecados sobre ele, e quando ele ressuscitou, nos deu a chance de ressuscitar com ele para uma nova vida, então agora ele comprou para nós todas as promessas. Com o sacrifício na cruz do Calvário, Jesus comprou para nós todas essas promessas e elas agora são para nós. Há promessas que Deus fez aqui, que foi para Abraão, não foi para você nem para mim. Há promessas que Deus fez aqui para Moisés, eram para Moisés, não era para mim e para você. Mas nós temos aqui milhares de promessas que pertencem a nós. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, se você está guardando algo que o Espírito Santo colocou no seu coração da palavra, nós hoje aprendemos que a primeira coisa que nós temos que fazer é manter os nossos olhos na presença de Deus. E sabe o que acontece? Quando nós mantemos os nossos olhos na presença de Deus,
Nós amamos tanto esse Cristo, nós ficamos tão apaixonados pela presença dele, que as promessas e os presentes dele, honestamente, ficam bem pequenos, porque ele passa a ser tudo. Ele começa a nos preencher de uma forma tão totalizada, tão satisfatória, que mesmo as promessas dele ficam pequenas comparadas a ele. Então, primeira coisa, mantenha seus olhos nele. Se santifique, se separe. A terceira coisa, marche em fé. Continua caminhando, continua agindo como se aquela promessa estivesse vindo ao seu caminho. Não olhe para a direita, para a esquerda, para trás. Continua marchando em fé. E, por último, você vai ver o próprio Deus abrindo o Jordão, abrindo o impossível e fazendo a promessa dele cumprir. Eu tenho na minha própria família uma situação que nós vivemos por mais de 15 anos e que meus irmãos e minha mãe, nós todos orávamos por aquela situação e que parecia impossível. Honestamente, parecia impossível. E ano passado, nós vimos Deus entrar com a providência dele, entrar com a mão dele de maneira sobrenatural e fazer o milagre que nós esperávamos por mais de uma década. Eu quero te animar hoje. Continua com os seus olhos em Cristo. Continua com seus olhos na presença dele e você verá o que ele irá fazer na sua vida, na sua família, no seu destino e na sua história. Deus promete, Deus cumpre. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada por esse dia. Obrigada pelo meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Abençoa essa família, abençoa essa casa e cumpra as tuas promessas na vida dele ou dela, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra tocou o seu coração, clica, compartilhar e manda essa palavra para uma pessoa. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.